E a gente está com a presença ilustre aqui do nosso pastor e também é supervisor dos jovens. Amém. Queria que ele se apresentasse aí para vocês. Olá, graça e paz, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sou pastor aqui, um dos pastores auxiliares do Verbo Porto, junto com o pastor Márcio, que é o nosso pastor presidente. E para mim é um grande prazer estar aqui no primeiro culto depois da transição oficial, né, no qual nós passamos a liderança dos jovens para o Glefferson e para a Joyce. E para a gente é um grande prazer ter eles aqui no nosso meio, liderando os jovens. Nós temos visto realmente uma unção disponível de Deus para esse novo tempo. E é muito gratificante também ver você aqui, né, honrando a vida deles e principalmente honrando a unção que existe, né, disponível para a nossa igreja. E nós queremos que isso é apenas o começo daquilo que Deus ainda vai fazer, porque nós sabemos que Deus tem grandes planos para nós como igreja e para nós individualmente, né? Amém. Então, esse era o primeiro assunto que eu ia tratar contigo, Guilherme, porque essa foi a primeira conferência. E eu já cheguei aqui, essa conferência já tinha sido idealizada no coração de vocês, no teu coração e no de Laís também, que supervisiona junto com o Guilherme os jovens. E eu queria saber por que essa conferência surgiu, qual foi o desejo, qual era o pensamento que tinha a esse respeito. Pronto, na verdade, o nosso objetivo desde o começo do ano foi fazer alguma atividade que realmente tivesse um impacto na vida dos nossos jovens aqui na igreja e que não fosse simplesmente passar um ano só com cultos. Claro, nós queremos que o culto é uma bênção e para nós, realmente, nós recebemos muito quando nós vemos e participamos de um culto, mas é importante para os jovens sempre ter alguma coisa nova, né? E tu, como líder agora, consegue perceber isso muito fácil, porque somente na nossa geração, nessa geração, talvez na minha geração não tanto, mas nessa, as coisas mudam muito rápido. Então, você está no Instagram, não gostou, pula aquele stories e vida que segue. E nós, como igreja, nós não podemos fechar os olhos para isso. É claro, nós não estamos adaptando a igreja para esse conceito, mas é importante que nós possamos trazer para os jovens também oportunidades diferentes para que eles possam ter sensações diferentes e que eles possam também trazer outras pessoas. E esses momentos são realmente planejados com esse objetivo. É um momento no qual nós conseguimos trazer novas pessoas, é quando eu consigo, talvez, enviar um link para um amigo meu, porque é um evento diferente. No começo do ano, o nosso objetivo, na verdade, era fazer um acampamento. Sim. Então, o nosso desejo era fazer um acampamento com os jovens e fazer uma Explica imersão. aí para o pessoal o porquê dessa palavra acampamento. Às vezes não faz o menor sentido. O que é um acampamento? Por quê? Pronto. O acampamento é quando, basicamente, nós fazemos o quê? Nós reservamos um fim de semana ou alguns dias, no qual nós vamos para algum local que não é igreja, provavelmente um hotel, uma chácara, uma quinta, e lá nós fazemos um evento dedicado para isso. Então, existe uma imersão durante esses dias, no qual tanto nós recebemos da palavra de Deus e somos instruídos a isso, quanto também nós temos basicamente o quê? Diversas atividades. Então é um momento onde as pessoas podem se divertir, podem ir para a piscina, criam uma interação e começam a desenvolver alguns laços de amizade e começam a encontrar uma identidade dentro e principalmente o fator de pertencimento ao departamento. E o nosso desejo era realmente montar um acampamento para isso, mas nós decidimos optar por esse ano sermos um pouco mais cautelosos, até porque estávamos numa fase de transição, saindo, infelizmente, de uma pandemia. Então, realmente, havia uma necessidade, nós tínhamos um cuidado muito grande, tanto na questão orçamentária, para não onerar a nossa igreja, né, porque tudo isso gera um custo, tudo isso, existem custos associados, e também não onerar os nossos jovens, porque nós sabíamos que eles estavam também passando por um momento de readaptação. Né? Então, por isso que nós fizemos, olha, o acampamento talvez, para essa primeira oportunidade, é algo muito audacioso, né? Apesar de realmente ter um desejo muito grande de que a gente possa fazer isso, mas nós decidimos, então, realmente focar na conferência. E a conferência era algo que a gente conseguia também trazer para os jovens um período espiritual, de que eles possam realmente avançar, crescer e receber da palavra de Deus, mas junto com isso nós desenvolvemos também os Jogos de Verão, para que eles também tivessem essa interação fora da igreja, para que se encontrassem então e se conectasse tudo na conferência. Aí, quando vocês vieram falar comigo, né, sobre que eu peguei esse barco já navegando, e a Laís perguntou se eu tinha algum tema, algum desejo no meu coração sobre esse tempo.
E aí foi que eu falei para ela, olha, tem algo sobre intimidade, tem algo sobre uma maior comunhão com o Senhor. E, e ela também respondeu, olha, faz muito sentido, porque a gente está pensando justamente sobre isso, mais ou menos parecido. E aí eu fiquei pensando, a gente crê que nós somos guiados pelo Espírito e sempre existe uma nota no Espírito. Eu gosto muito quando isso acontece, quando a palavra que está no teu coração se confirma com o que está na vida do irmão. Eu acho isso espetacular. Talvez a gente fica muito achando muito impressionante quando vemos coisas miraculosas, mas uma confirmação como essa, para mim, prova muito mais a existência do Senhor, o cuidado dele conosco. E por que tu acha, por que será que esse tema de intimidade, esse tema de comunhão acabou surgindo para esse tempo? Porque poderia ser muitas outras coisas, certo? Poderia a gente escolher coisas... Assim, você escolhe um tema e muitas vezes você pensa, sei lá, no marketing da coisa para chamar a atenção. E muitas vezes esse não é um tema que é muito marketing. Às vezes uma explosão de glória, um momento wow, um momento assim chama mais a atenção. Mas esse tema é um tema que chama mais para calmaria, penso eu. Então, por que tu acha que foi relevante ou por que o Espírito trouxe esse tema para esse tempo? Pronto. Nenhum tema, acho que nós... claro que se nós estivermos falando num contexto mais empresarial, com certeza temas que são com palavras mais empolgantes atraem um maior público e talvez geram um maior engajamento. Sim. E as pessoas realmente querem instalar simplesmente por causa de um tema talvez impactante. Mas nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos por inspiração, né, divina. Então, nós não queremos fazer simplesmente algo que seja interessante. Até, por exemplo, dar um exemplo disso. Teve uma situação no Brasil, acho que umas 2 semanas atrás, que foi um culto das novinhas. Eu não sei se você ficou sabendo disso, mas foi basicamente um evento que fizeram, se não me engano, em Brasília, no qual eles fizeram um culto das novinhas. E fizeram uma chamada, era um vídeo com funk, gospel. Tinham meninas dançando, obviamente, eles filmavam só, basicamente, sei lá, daqui para cima. Tá. Então, não tinha um apelativo tão forte sexual. Okay. Mas, entenda, foi uma grande polêmica. Então, muitas pessoas comentaram sobre isso nas redes sociais. Sério que foi polêmico? E as pessoas, muitos criticaram, outros apoiaram. Sim. Mas, entenda, o sentido de engajamento eles conseguiram. E se calhar, até o evento pode ter sido, entre aspas, um sucesso a nível de número de público. Sim. Mas eu não sei se realmente eles conseguiram atingir o foco que era transmitir uma mensagem cristã, né? E talvez o público que foi talvez com uma expectativa Sim. errada. Então, sempre quando nós estamos pensando em um evento, nós precisamos tomar muito cuidado para não estar sendo guiado pelas nossas emoções ou realmente com a expectativa de encher o local Sim. naturalmente e decidir um tema, por exemplo, como esse. Não estou dizendo que eles escolheram isso por isso, pode ter sido uma inspiração, não vou criticar as pessoas que fizeram esse evento, mas no nosso caso, quando nós perguntamos para vocês, isso confirmou no nosso coração realmente aquilo que nós já estávamos sentindo de que era o momento, que aquilo que Deus queria compartilhar para as nossas vidas, né? O tema de ser achado nele realmente trouxe uma ligação muito forte para os jovens, de realmente conseguir encontrar a sua identidade. Sim. E tanto a sua identidade num novo departamento, tendo em vista todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos para cá, quanto realmente serem achados neles no sentido de identidade num contexto mais geral, ou seja, Sim. até mesmo com o seu dia a dia. E eu realmente tenho certeza que esse tema foi algo divino, inspirador, porque realmente eu tenho visto na vida dos jovens hoje um engajamento maior nos grupos. Sim. Eu vejo os jovens mais envolvidos nos cultos, o que é muito bom, porque não adianta nada eu encher uma conferência ou encher um culto de jovens e durante a semana os cultos nossos serem Sim. vazios. Ou seja, isso mostra que se calhar as pessoas só estão interessadas naquele dia específico porque tem uma atividade diferente. Mas não, nós vemos que os nossos jovens realmente estão engajados, estão servindo na igreja, estão ativos nas redes sociais. Então, eu vejo muitas pessoas compartilhando os nossos materiais de mídias, ou seja, tanto no Instagram ou até mesmo nas redes sociais, pessoas engajadas, mandando mensagem, convidando outras pessoas. Então, eu acredito que realmente o impacto da conferência, o objetivo foi atingido
o tema basicamente conseguiu transmitir a mensagem daquilo que nós estávamos já crendo e tendo como visão. Sim, eu não ia julgar um tema como esse, assim, sem ter muita informação também. A gente não sabe qual foi o pensamento por trás, qual foi a estratégia, mas foi um bom exemplo para a gente perceber as coisas como são. Porque eu fui líder de jovens por 3 anos lá em Campina Grande, né, na igreja que eu fiz parte. E qual era a maior dificuldade? Era que fazer com que os jovens fossem constantes no serviço ao Senhor, na sua presença, na sua dedicação à igreja, porque ir à igreja é um dos pilares que faz parte da nossa vida cristã. Então, qual era a dificuldade? Quando a gente promovia um evento, a gente conseguia um grande volume de pessoas, mas eu chamava aquele volume de um volume virtual, não um volume real, porque vinham muitas pessoas, mas na continuidade a gente tinha um público muito menor. Então, o que eu tentei fazer lá foi não viver de eventos, porque é o que muita gente usa, igrejas usam, viver de eventos, porque para ter um ambiente sempre lotado. Mas o Senhor começou a me ensinar a construir um ambiente de verdade. E que se as pessoas queriam estar ali, queriam servir ali, é porque elas se sentiam bem e alimentadas naquele lugar. Então, foi quase a gente fazia uma coisa ou outra, mas foi quase, sim, zero. Porque a gente quer ter aqui um número de pessoas real, entende? Então, quando a gente se coloca nessa posição, eu vou agradar as pessoas e vou promover coisas espetaculares, ou eu vou tentar trazer uma constância maior, a gente fica nesse impasse, sabe? Porque muitas vezes nós medimos o nosso desempenho pela quantidade de pessoas, sabe? Às vezes nós queremos medir uma ministração pela quantidade de aleluia e glória a Deus, quando na verdade não devia ser assim. E só reforçando isso, e até mesmo o tema desse ano da nossa igreja que está lá em 1 Coríntios, né, que fala que Paulo semeou, sim, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E é exatamente isso que nós precisamos ter em nossa mente. Muitas vezes nós, como líderes, somos muitas vezes tentados a sermos nós as pessoas responsáveis pelo crescimento. E, sim, na verdade, não é. O nosso papel é realmente buscar de Deus direções para que a gente possa realmente estar transmitindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aquilo que Deus realmente quer transmitir, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer e potencializar essa mensagem é Ele. Então, acho que conecta muito isso que você recebeu. E falando um pouco sobre o tema do nosso evento, que foi essa questão de ser achado em Cristo, ou seja, isso representa intimidade, representa comunhão com o Senhor, e foi isso que a gente quis, né, passar aqui nesse tempo. Tem uma pergunta clássica que eu gosto muito, porque isso me ensina como as pessoas se relacionam com Jesus. E eu sei que nem todo relacionamento com Cristo é igual, assim como eu tenho um relacionamento com você, eu tenho um relacionamento diferente com outras pessoas. Nós somos pessoas adaptáveis, mas existem alguns critérios que precisam ser obedecidos no relacionamento com Cristo. Então, eu queria perguntar para você, como que você organiza a tua vida de oração, de intimidade com o Senhor, ou pelo menos, às vezes nós não conseguimos estar aplicando aquilo que desejamos, como seria esse cenário ideal para ti? Pronto. Na verdade, assim, a oração tem que ser algo rotineiro na sua vida e não simplesmente você ter somente um momento dedicado. Claro que o momento dedicado faz toda a diferença no sentido de você conseguir buscar uma direção mais específica, de você ser preparado por alguma situação, né? Mas eu acho que como cristãos, nós precisamos ter realmente uma vida em oração, né? Assim como, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar e eu converso basicamente quase todo momento com o nosso pastor, com algumas pessoas específicas da igreja, e nós vamos criando então essa liga para que a gente possa estar transmitindo a mesma verdade, a mesma visão, para que nós possamos realmente estar unidos no mesmo propósito, ou até mesmo eu e minha esposa, para que a gente possa realmente estar alinhado com tudo aquilo que está acontecendo na nossa casa ou na nossa vida. A gente tem uma comunicação muito próxima. Isso não significa que eu tenho simplesmente, olha, não, eu reservei 1 hora do meu dia, que agora eu vou conversar com a minha esposa. Não, eu converso com ela o dia inteiro. Sim. E da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus tem que ser da mesma forma. Então, qualquer momento que você tiver de bobeira, ou seja, que você está
sem fazer nada, pensando em nada, começa a orar. Então, para tu quer dizer que então é melhor, por exemplo, ter 10, 15 minutos ou tempos repartidos durante o dia, que tu pensa sobre o Senhor, que tu conversa com o Senhor, do que, num sábado eu vou tirar 2 horas e isso vai pagar a minha semana. Sim, eu particularmente acho que você reservar só um dia por semana para você fazer isso, é bom? Porque tem gente que nem isso faz. Mas, quanto mais você tem uma intimidade com alguém, mais você conversa com essa pessoa. Isso é natural. Sim. Então, no meu dia a dia, às vezes, vamos supor, eu acordo, imagina, foi um dia corrido, que eu não consegui, às vezes, parar e fazer aquilo que eu queria, reservar o meu tempo de oração e cuidado. Mas isso não impede de que, no meu caminho, enquanto eu estou indo para o trabalho, eu, por exemplo, optei para o trabalho não ir de carro, para que eu tivesse, então, esse período dentro do metro, para que eu possa realmente Fica a dica aí. estar ali com um fone de ouvido, ouvindo um louvor, orando, lendo a palavra, porque você pode fazer isso. Você não precisa estar num ambiente fechado, com uma luz, meia luz, com ar-condicionado ligado. Não, você pode orar a qualquer momento. Claro, eu acredito que nós precisamos ter esses momentos, sim, de orações, nós precisamos desenvolver isso, mas é algo que você precisa fazer aos poucos, você precisa incrementar isso na sua rotina. Você não consegue virar a chave da noite para o dia. E até se você tentar virar, muitas vezes você peca no sentido de que você começa muito bem, mas você não tem persistência e você acaba não sendo constante. Sim. Eu vim de uma cidade pequena, então lá em 15 minutos em Campina Grande você vai de um ponto a outro da cidade. Normalmente em menos de 10 você consegue cruzar a cidade, dependendo do ponto que você vai. Então tá tudo bem perto de você. E quando eu cheguei aqui no Porto ou em Lisboa em 2015, quando eu morei lá, eu me deparei com essa questão do transporte. Todo lugar que eu ia era 40 minutos, era o mínimo para chegar nesse lugar. E no momento que eu comecei a querer reclamar disso, o Espírito Santo falou, tá aí uma ótima oportunidade de você saber remir o seu tempo. E eu lembro que a palavra, ela não manda remir dinheiro, não manda remir, sei lá, qualquer outra coisa, mas uma coisa que a palavra manda remir é o tempo. E eu achei muito interessante quando você disse que está aproveitando e decidiu, não só tipo, não podia chegar bem mais rápido no trabalho, mas decidiu se dar esse tempo. Sim, porque o grande ponto é você conseguir ser efetivo naquilo que você está fazendo. Né? Claro, e assim como o nosso pastor sempre fala nas nossas reuniões de liderança, e é um ponto que nós temos o maior cuidado como pastor, eu não posso ler a Bíblia para ministrar. Eu tenho que ministrar porque eu li a Bíblia. Sim. Então, o que eu quero dizer? Eu não posso chegar aqui numa quarta-feira, num domingo, para ministrar para a igreja e eu construir essa mensagem no dia anterior. Mas não, por quê? Porque, na verdade, eu estou sendo, então, de certa forma, negligente. Porque eu estou trazendo não quer dizer que não vai estar trazendo uma palavra, mas você vai estar trazendo uma palavra. Mas aquilo não é o que você está vivendo. Tu virou só um ministro profissional. Exatamente. Então, você está simplesmente se preparando para ter uma boa performance de palco. Mas você não está conseguindo transmitir realmente verdade. E é muito melhor que você fale, às vezes, um versículo, e esse versículo é rema na sua vida, esse versículo você ativa ele todos os dias, do que você trazer um ensinamento bíblico com 18 versões, com palavras no grego, Sim. que, na verdade, tudo isso foi um discurso que você preparou uma hora antes. Não quer dizer que não são bons, mas eu realmente gosto de ministrar e eu gosto de ver ministrações de pessoas que realmente vivem aquilo que estão falando. Sim. Então, da mesma forma como nós lemos a Bíblia todos os dias, como nós fazemos o nosso devocional todos os dias, como nós nos alimentamos todos os dias, para que, se eu precisar ministrar numa quarta, ou se eu precisar falar com alguém na rua, eu esteja Sim. preparado igual. Perfeito. Então, da mesma forma, eu vejo a oração. Eu não posso simplesmente reservar um momento para oração. Claro, reservar um momento para oração é muito bom e nós temos uma boa qualidade nisso. E eu posso enumerar vários exemplos de coisas que eu recebi durante esses momentos de oração, mas a nossa oração tem que ser um momento de prática. Um exemplo claro, vou citar a vida do pastor Jordel. Nós estivemos com ele aqui no sábado e nós fomos apresentar para ele a cidade do Porto, para que ele pudesse conhecer e realmente conhecer um pouco a cidade, afinal veio para cá. E eu percebia que todo momento que ele parava e ele não estava fazendo nada, ele estava orando em línguas. Sim. Então, assim, você percebe que ele também está remendo o tempo, ele também está se preparando, ele também está se enchendo. Da mesma forma, nós devemos fazer isso. E eu trago isso para a minha vida e incentivo as pessoas a fazerem isso, porque realmente
Isso tem um diferencial. Uma vez eu estava assistindo um vídeo de uma igreja africana e eu nunca tinha conceitualizado essa questão de estar orando em todos os lugares, em todas as oportunidades, estar encaixando a oração. E um pastor lá, eu acho que era o pastor Cris, mas eu não vou dizer que era, para não cometer um engano, mas ele se virou para uma senhora da igreja e disse simplesmente: me explique o que significa isso, estar orando em todo o tempo. E ela conceitualizou dizendo: isso se chama postura de oração. Postura de oração, ou seja, em todo o tempo que ela tinha uma oportunidade, ela estava orando em línguas, estava dando graças. E Paulo fala nas Escrituras, né? Orem em todo o tempo, sem cessar. Como que seria possível viver a minha vida? Eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção à minha esposa, eu preciso dormir, comer, etc. Ir de um lugar para outro. Como é que eu vou orar em todo o tempo? Não faria o menor sentido. Mas aí foi quando eu percebi, através da oração em línguas e através da postura de gratidão, a gente consegue preencher as lacunas com o Senhor. O tempo todo que é possível. Obrigado, Senhor, você é bom e essa situação já mudou. Eu sou assim agora, e declarar a palavra. Sim, e não só dessa forma, mas, por exemplo, eu tenho alguns exemplos que, se calhar, sou diferente, mas acho que não, de alguns problemas e algumas situações, às vezes, no trabalho, que eu não consegui encontrar uma solução. E você está ali e você fala assim: Espírito Santo, me ajuda aqui, me mostra onde que eu não estou vendo, o que está errado, e, de repente, você tem um vislumbre de algo, você faz e aquilo funciona. Minha mãe faz muito isso também, para encontrar os objetos perdidos dentro de casa. Espírito Santo, o Espírito Santo me mostra que eu não estou aguentando mais procurar e dá certo. Sim, mas não só isso, mas eu acho que a partir do momento que nós estamos sempre constantes em oração, nós podemos então realmente alcançar melhor as pessoas. Então, se nós estamos em constante oração, nós estamos em constante comunicação. Sim. Então é muito mais fácil Deus comunicar algo com nós do que se nós estivermos pensando em qualquer outra coisa que não seja. Porque você vai estar com o seu coração cada vez mais sintonizado e alinhado. Então, quando você tiver uma direção, você consegue perceber. No caso, o canal vai estar aberto o tempo todo para escutar a voz do Senhor e obedecer. Mas também, Guilherme, isso é bom, isso é importante. Talvez era o segredo da vida de Paulo, um homem que viajava muito naquele tempo de cavalo, a pé, sei lá, em transportes animais. E ele tinha esse tempo para estar se dedicando à oração. E ele disse que orava em línguas da vida. Eu não conseguia orar de verdade. Eu começava a orar, entrava no meu quarto e começava a dedicar a oração, agradecendo ao Senhor. E bateu 10 minutos, bateu 15 minutos que eu tinha ali pré-estabelecido e eu saía do quarto. E meio que eu não sentia que tinha orado de verdade. Foi quando eu aprendi a orar, começar a orar, até orar de verdade. E eu percebo que sem esses momentos dedicados mesmo, separados, consagrados, meio que eu não conseguia, não sei como é para o resto do pessoal, eu não conseguia muitas vezes entrar num ambiente de oração mesmo, onde eu ia sentir que eu estava no lugar certo, no ambiente correto, escutando as coisas, vendo as coisas que eu precisava fazer, ou então orando dia após dia, e só insistindo depois de tantos dias, era que a coisa começava a funcionar. E eu queria saber se para ti funciona assim também na oração. Sim, como eu disse, o fato da gente estar orando todo o tempo não é uma desculpa para que a gente não tenha momentos dedicados de oração. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo, nós vemos que Jesus também reservava momentos de oração. Sim. Obviamente, eu creio que Jesus orava em todo o tempo, orava em outras línguas, porque nós vemos Paulo fazendo isso. Sim. E muitas das coisas que Paulo fez foi porque realmente ele foi inspirado e ele viu muitas coisas o próprio Jesus a fazer, como o caso da própria Santa Ceia, que ele recebeu direto do Sim. Senhor. Mas Jesus também tinha esses momentos de oração, e eu acho que isso é extremamente válido, porque nesses momentos de oração nós recebemos muitas coisas. Então, como eu disse, é claro que eu converso com a minha esposa todos os dias, mas é claro que eu chego à noite e a gente tem um momento dedicado àquilo Sim, que a gente conversa sempre. Exatamente. Então, da mesma forma, nós também temos que ter esses momentos. Às vezes pode ser que você não consiga ter um momento desse todos os dias, mas é importante que você desenvolva isso e que você faça. E eu percebo claramente a questão que você disse em relação de começar a orar e, de repente, tá cansado ou qualquer coisa, ou então, enfim,
Eu percebo, porque é uma das coisas que eu dou um exemplo até natural para minha esposa. Que antes, quando eu era mais novo, eu jogava. Tá quantos anos, Guilherme? Ah, deixa isso. Tenho 31. Mas quando eu era mais novo, eu costumava correr, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, em torno de 5 a 10 quilômetros. Isso eu fazia rotineiramente. Agora, o grande ponto, e que eu sempre falei para ela, quando a gente se conheceu, ela não aguentava correr. E ela falava, por quê? Ah, porque chega um momento que parece que eu estou morrendo, que eu estou cansado, e que Bora, eu não aguento. Joyce. Eu falei para ela, eu falei assim, é normal, você vai sentir isso. Só que quando é a corrida, chega um momento específico na corrida, que parece que o seu cérebro fala o seguinte, tá bom, ele não vai parar. Não vai parar, exato. Então, precisamos fazer alguma coisa, porque senão a gente vai morrer. É. E aí, então, basicamente, o seu cérebro, parece que ele muda uma chave, e você consegue perceber isso, que você destrava alguma coisa. E a sua respiração normaliza, você não está mais ofegante, você não está cansado. Não dói tanto. E você consegue, então, passar daquele período e é sempre que eu costumo dizer, os primeiros 3 minutos de qualquer corrida é um inferno, porque parece que você vai morrer mesmo, é uma sensação horrível. Mas depois desses 3 minutos, tem gente que demora menos, tem gente que demora mais. Nos 10 primeiros minutos. Mas depois desse tempo, há uma trava que você rompe. Sim. E aí você pode correr 5, 10, 15, e aí o seu cansaço vai ser diferente, já vai ser um cansaço muscular, mas não mais aquela sensação do seu corpo não querer que você faça alguma atividade física. E no caso da oração é a mesma coisa. Quando nós começamos a orar, é evidente que a nossa carne não quer isso. A minha carne quer que eu sente e veja uma TV, Exato. que eu fique gastando... Por exemplo, eu posso gastar 1 hora na frente do Instagram, e a hora que eu olho, eu falo assim, eita, eu gastei 1 hora aqui, parecia que foi 2 minutos. Sim. E às vezes eu estou gastando 2 minutos em oração que parece que foi 1 hora. Então, é óbvio que a nossa carne não vai querer, mas realmente o fato de você forçar e você puxar é o que vai realmente romper essas travas. E aí você entra, então, num momento de oração, no qual realmente você consegue entrar num profundo de Deus. E, obviamente, é um momento em que você fala, mas também é um momento na oração que você fica em silêncio e começa a receber coisas que o Senhor quer revelar para ti, específicos naqueles momentos. Mas eu acho que é muito isso também. É a carne quando engaja na oração também. Porque você começa a orar, a carne começa a dizer, oxi, não, vamos fazer outra coisa, que negócio chato. Já abençoou todo mundo, já abençoou teu avô, tua avó, teus pais, amaldiçoou as baratas da casa. Já fez tudo, não tem mais por que a gente orar, e você continua e continua, e a carne diz, igual na corrida, acho que ele não vai parar. É melhor me envolver. E aí, eu não sei se tu já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência várias vezes. É que é bom para a carne também. Depois que a oração pega, e você sai daquele ambiente de oração relaxado, vai dormir depois, é de primeira, assim, colocou a cabeça no travesseiro, já relaxa, já dorme, porque a carne se envolveu. E por que é que a carne não se lembra desses momentos de oração? Foi tão bom. Depois que terminou a oração, o negócio foi tanta paz que trouxe aquele relaxamento. Por que a carne não lembra depois? Isso na verdade é a nossa constante luta, né? A Bíblia é muito clara que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é salvo. A nossa mente, nós precisamos salvar ela diariamente com a renovação, através do estudo da palavra, através de exposição na palavra. Sim. Mas a nossa carne, ela só vai ser salva no último tempo, no último momento, quando realmente Jesus e nós como igreja voltarmos com Ele, aí sim nós receberemos um corpo restaurado, um corpo incorruptível. Até lá, a carne ela milita completamente contra o nosso espírito. E somos nós que precisamos trazer ela. E é evidente isso. Quando nós trazemos e forçamos e colocamos ela no lugar dela, ela então percebe que existe realmente um benefício nisso. Sim. Mas ela sempre vai militar contra, porque não é a vontade natural dela buscar, apesar dela saber bem. Da mesma forma, por exemplo, é evidente que as pessoas sabem que comer um alimento saudável faz bem para a saúde. Mas por que as pessoas então decidem comer junk foods ou besteiras ou McDonald's ou coisas do tipo? Por quê? Porque a carne gosta daquilo, porque obviamente nós gostamos, sentimos um prazer naquilo. Então, da mesma forma, quando nós estamos em uma de oração, isso não é prazeroso para ela. Só vai se tornar prazeroso depois porque ela vai ter que abrir mão de todos aqueles domínios que ela está querendo exercer e se sujeitar então ao espírito. E aí sim é quando realmente há um alinhamento, digamos assim, entre seu espírito, alma e corpo, e aí você está então na sua plenitude. E aí sim você recebe muitas coisas interessantíssimas. Eu tenho vários casos que eu poderia citar,
por exemplo, momentos de orações em que eu estava e que o Espírito Santo falou para mim assim, comecem a pôr as mãos sobre as pessoas. Mas quando tu falou pra mim, foi o quê? Não, Bateu na porta do teu quarto, abriu e disse... eu ainda não tive essa experiência, até gostava de ter em algum momento. Que o pessoal fica pensando o Xé assim é bom demais. Saiu de debaixo da cama e falou, eis que eu te digo, mais santo. Veio uma nuvem de glória. Não, comigo, assim, ele sempre foi muito claro comigo e muito direto. Assim como eu também, talvez... As pessoas podem não gostar muito de mim porque eu sou muito direto quando eu falo as coisas. Então, assim, eu não fico dando volta, não sou, talvez, a pessoa mais simpática de tentar corrigir alguma coisa. Então, você tem que corrigir, falo diretamente para corrigir e fazer. Da mesma forma que eu gosto que as pessoas fazem isso comigo. E desde o início, quando eu estava querendo entender o que era ouvir o Espírito Santo, né? Porque eu ouvia uma voz dentro de mim que era como se fosse a minha própria voz. Só que não era eu falando. Eram instruções e comandos que eram diferentes. Apesar de eu ouvir como se fosse a minha voz, mas como fosse uma voz de comando, eu percebi que não era eu exclusivamente. E eu lembro uma situação, logo que eu entrei no Verbo da Vida, que teve uma conferência e o Espírito Santo estava me revelando coisas do meu chamado, coisas específicas que já aconteceram e que ainda vão acontecer. E eu estava sentado na cadeira recebendo. E aí, um momento, eu estava recebendo tudo aquilo. Até que um momento eu parei para pensar, mas essa voz é minha, sou eu que estou falando. Estranho. Então, isso não é Deus que está falando comigo. Porque, e eu lembro que eu usei a seguinte expressão, eu falei assim, que mané Espírito Santo? Porque se fosse o Espírito Santo, ele usava o pregador para falar comigo, e não eu mesmo, isso é coisa da minha cabeça. E eu lembro que eu terminei de pensar isso, e aí o pregador daquele dia falou assim, ei, você que está aí, vem aqui para o meio. E eu... olhei para o lado, olhei para o outro, não é comigo. Só para você não duvidar mais, chegue. E aí ele falou assim, você mesmo, que está com a camisa assim, assim, assado. Eu, vem aqui. E aí, obviamente, como o Espírito Santo é uma pessoa super gentil, né, e não envergonha ninguém, ele mutou o microfone dele e falou comigo assim, por que você duvida que sou eu que estou falando com você? Meu Deus. Por que você não acredita que sou eu que estou falando dentro de você? Sou eu que estou te dando essas instruções. E para que você tenha certeza que sou eu falei isso. E confirmou exatamente tudo aquilo que eu tinha falado. Sim. E aí, depois que ele falou isso, ele falou dentro de mim. E falou assim, e com você eu não preciso de ninguém falando. Com você eu falo direto. Boa. Então, assim, para mim, o Espírito Santo sempre foi muito direto comigo. Então, assim, não tem aquele... Eu sei que talvez algumas pessoas ele trata de uma forma diferente, porque cada um é diferente. Então, talvez o Espírito Santo fale com você, meu filho querido, como eu te amo. Nossa, olha como o seu cabelo está brilhoso hoje. Comigo, não. Comigo são instruções muito diretas e específicas. Mas é porque eu funciono assim. Sim. Mas é aí o que eu estava dizendo. Em alguns momentos de oração, eu recebo essas instruções dele falando claramente. E eu já sei que é ele, porque eu já consigo reconhecer a voz dele, porque eu já desenvolvi intimidade para isso. E eu lembro de situações no qual ele falou, comece a pôr as mãos sobre as pessoas. Eu olhei assim para o alto e falei assim, tu tá de sacanagem? Que pessoas? Não tem ninguém no quarto, eu estou sozinho. Sim. Ele coloca a mão sobre os objetos como se fossem pessoas. Uma viagem espiritual. Né? E aí eu falei assim, mas para que... Porque assim, eu sou meio bocudo, né? Então eu fico questionando. Mas para que eu vou fazer isso? Tipo, não tem o menor sentido. É uma pessoa assim, muito lógica. Sim. E aí o Espírito Santo falou para mim e falou assim, como que você quer fazer isso no público se você não faz isso no privado? E aí eu falei assim, tá bom, eu já entendi. Beleza. E eu comecei a pôr as mãos sobre o meu sofá como se fossem pessoas, orando por pessoas para receberem o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que uma semana depois eu fui convidado para ministrar numa igreja, e quando eu cheguei no apelo, eu fiz o apelo, veio tipo metade da igreja, veio um sofá, uma cadeira para receber a oração. E a hora que eu estava impondo as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo falou assim, entendeu agora por que você tinha que pôr as mãos sobre as pessoas? E aí então tudo isso vai criando um elo, né? Então assim, eu já tive um momento de oração no qual basicamente eu fui transportado para um outro lugar, né? Se você não tem que contar. Se você não crê nisso, amém. Mas nós estávamos em um momento de oração na nossa igreja e até nesse dia quem estava lá era o Maneco, que estava ministrando, e ele interrompeu a ministração no momento específico e falou, agora nós precisamos orar sobre a igreja, porque nós entendemos que existe alguma coisa nesse momento e nós precisamos orar. E eu lembro que nós começamos a orar fervorosamente naquele momento e foi se gastando tempo, não foi 5 minutos ou 3 minutos. E eu cheguei num momento da oração, que eu estava orando tão fervorosamente
que simplesmente eu fechei o meu olho e abri, a hora que eu abri eu não estava na igreja. E aí foi uma das experiências assim, mais absurdas que eu já tive na minha vida. E aí eu lembro que eu abri o olho e eu assustei. E eu não ouvia mais ninguém orando na igreja. Eu estava completamente em um outro lugar. E eu consigo... É que eu não sou um bom desenhista, senão eu conseguia desenhar com clareza exatamente o lugar que eu estava. Eu ia buscar o quadro ali embaixo. E eu lembro que eu vi nesse local... Primeiro, por que eu falo que eu estava nesse local? Porque uma coisa é quando você tem uma visão, mas você continua sentindo o local onde você está. E é normal, por exemplo, no culto de quarta-feira... enquanto a gente estava orando no final do culto, eu tive uma visão de que realmente Deus estava curando uma pessoa, e eu até falei que estava esticando uma coluna. E eu vi isso, só que eu estava aqui. É como se eu estivesse vendo um filme. Tá. Mas nesse dia eu abri o olho, é como se eu estivesse lá, porque eu sentia a temperatura do local, Sim. que era completamente diferente da temperatura que estava no culto. Eu senti o cheiro do local, um cheiro de mato, de grama, e eu sentia uma umidade. Eu ouvia os sons, então era como se fosse uma igreja que se reunia no meio de uma mata. E eu lembro que o local do templo, o teto era meio de palha, uns bancos de madeira, e tinha uma pessoa lá nesse local que estava lendo a Bíblia. Eu vi ela de costas, estava de camisa social, de chinelos, era uma pessoa negra, riqueza de detalhes, assim, e terra batida. E eu ouvi o resto das pessoas como se estivesse numa casa do lado, que eles tinham basicamente acabado, acredito eu, o culto, e essas pessoas estavam se reunindo naquele local, talvez para comer alguma coisa, e essa pessoa estava lá orando. E eu senti claramente no meu espírito que aquela igreja estava sendo perseguida, e que tinham pessoas que já estavam à procura há algum tempo daquela igreja para descobrir aquelas pessoas, e provavelmente é um dos países onde isso é proibido, e essas pessoas provavelmente seriam presas ou mortas. E eu lembro que eu estava orando fervorosamente com isso, e eu senti paz no meu espírito, naquele momento, falando assim, olha, a situação está resolvida. E eu lembro que eu fechei o olho, eu abri e agora eu estava na igreja. E aí eu falo para vocês porque assim, eu tomei um susto que eu fiquei assim, e eu olhava para o lado para ver se alguém tinha sentido ou acontecido a mesma coisa. E quando eu voltei, digamos assim, para a igreja, o Maneco falou assim: amém, irmãos, agora eu estou em paz, eu senti essa condição. O tempo congelou ou continuou, tipo, parou? Assim, eu fiquei como se eu estivesse naquele local. Sim. Um tempo, sei lá, uns 10 minutos, talvez. Quando voltou, estava quase no mesmo... E quando eu voltei, é como se estivesse no mesmo instante. Tipo, era como se tivesse orado, sei lá, 1 minuto, não sei. Mas foi, assim, uma das experiências assim, mais diferentes que eu tive. E eu sei que várias pessoas já tiveram. A própria Sheila Lacerda, ela fala bastante quanto a isso. Em alguns locais que ela vai visitar e as pessoas falam, mas eu te conheço. Ela fala, porque eu já estive aqui. E eu sei que isso, obviamente, quando a gente fala das coisas espirituais, para as pessoas que não são espirituais, isso são loucuras. Sim. Mas para nós que cremos, isso é o poder de Deus em operação. Sim, né? Mas nós temos exemplos, né, nas Escrituras que podem embasar uma visão como essa. Por exemplo, Paulo, quando estava indo de lugar para lugar, ele ia sendo interrompido pelo Espírito, e não vai para aí, não vai para aí, não vai para aí, até que ele teve uma visão e viu um homem, um macedônio, não sei qual era a nacionalidade dele, clamando, vem para cá, passa para cá. Então, nós temos, né, e eu acho isso também muito importante de falar às pessoas, que as nossas visões, as nossas experiências não podem determinar a nossa vida como uma doutrina, mas elas precisam ser revistas e revisadas na palavra. É possível ver algo desse tipo na palavra? Confirma com as Escrituras? Então, ok, vou guardar isso no meu coração e deixar que essa confirmação venha dentro de mim. E eu acho muito... Eu nunca tive uma visão como essa, né? O Reagan define visão espiritual em 3 níveis, que eu lembro aqui. A primeira seria só uma visão, só como um filme, sei lá, passando na sua mente. O segundo seria como esse que você teve, onde teus sentidos são arrebatados e você vê algum lugar, tem uma experiência fora do ambiente que você está. E o terceiro nível seria as coisas espirituais acessando um ambiente natural. E você vendo as coisas misturadas, sei lá, um anjo ou naquele ambiente, ou as pessoas continuarem aqui, daqui o céu se abre e você tem uma visão, e seria a visão aberta. E eu acho muito interessante porque a oração, cara, no seu quarto, você lá na igreja, orando,
E existem coisas no reino espiritual disponíveis para você. Eu acho isso interessante demais. E acho que a pior forma de aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo talvez foi 2 experiências que eu tive. Eu fui roubado e a outra eu vi pessoas sendo roubadas. Porque eu não atentei àquela voz que você estava falando. É uma voz que parece muito com a minha, falando dentro de mim. E é bem isso mesmo. A gente, sem nunca se conhecer, teve experiências semelhantes, né? Eu nem te ensinei isso, nem tu me ensinou. Foi algo que eu tive por causa da comunhão com o Senhor. Certa vez eu voltava da escola, né? E veio aquela intuição. Algo como, sei lá, como você recebe uma notificação e você, oxi, estranho. Eu sempre ia por aquele caminho e uma intuição para eu ir para o outro. Por outro, que ia dar uma volta maior para chegar em casa. Mas eu decidi dizer, isso é coisa da minha cabeça. Por que eu decidi que isso era coisa da minha cabeça? Talvez eu não tivesse tão afiado naquele momento para perceber o tom da voz do Espírito. E eu decidi, pronto, ir pelo caminho normal. E ainda tive um segundo aviso. Vinha descendo dois rapazes e ainda veio um pensamento, e se esses 2 fossem me roubar? E ainda dava tempo de eu ter voltado. E eu olhei para a mulher na esquina e disse, se fosse mesmo para um aviso de Deus, essa mulher aqui ia mandar eu voltar, mandava eu ir por aí não. Botando o Senhor à prova o tempo todo. E o que aconteceu foi que eu ignorei todos esses detalhes e fui. Pronto, e o resultado foi que eu perdi meu celular, né? Da outra vez, eu fui, estava numa estação, num ponto, numa parada de ônibus no Brasil, esperando, e eu vi 2 mulheres sentadas do outro lado da rua. Eu disse, rapaz, acho que essas mulheres deviam sair daí. Mas eu estava naquele momento de estar em oração o tempo todo. Eu estava assim, e eu decidi não fazer nada a respeito. E o que aconteceu foi que veio 2 caras numa moto, o clássico assalto, né? E levaram as coisas daquela mulher. Então, tipo, foram 2 oportunidades que eu tive de aprender pela pior forma. E quantas vezes nós obedecemos à direção do Espírito e não acontece nada, e a gente acha que foi só coisa da nossa cabeça. Mas é porque foram evitadas, né? Essa situação é engraçada porque tem uma bem parecida comigo. Eu lembro que logo que eu entrei na igreja Palavra da Fé e comecei a me desenvolver nisso, porque tudo isso para mim era muito novo. Então o pessoal falava, não, você vai ouvir o Espírito Santo. E teve uma situação muito parecida, que eu estava voltando do ginásio, estava indo para casa, e eu estava indo para uma rua. E aí a mesma voz falou comigo, Guilherme, vai pela Zarã, que era uma rua paralela àquela, só que era um caminho muito mais longo para ir para casa. E eu falei assim, eu não vou pela Zarã, por que eu tenho que ir? É mais longe, discutindo. Sim. Na segunda quadra, aquela voz mais forte falando, vá pela Zarã. E eu, não, eu vou por aqui, a Zarã é mais longe. Quando chegou na terceira quadra, aquela voz como se estivesse gritando comigo, vá pela Zarã. E aí eu gritei com a voz de volta, falei assim, não, eu vou por aqui. Fechei a cara e fui. A hora que eu atravessei a rua e eu comecei a entrar na rua, eu comecei a olhar para um lado, ali para o outro, achei uma rua muito deserta. A hora que eu estava chegando próximo da esquina, aquela voz falou assim, não reaja, não faça nada que você vai ser assaltado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, quando eu olhei para o outro, tinha 2 pessoas entrando e já me fecharam no muro para me roubar. Graças a Deus, naquele dia eu não tinha nada para que eles me roubassem, porque minha mãe tinha realmente sido usada por Deus e ouvido o comando. E ela tinha falado para que eu deixasse tudo em casa, porque eu ia para o ginásio e depois ia voltar para casa. Senão eu tinha tomado um prejuízo maior. Entendi. Mas, em resumo, nesse mesmo dia eu tentei continuar pelo mesmo caminho. E os 2 me interromperam. Não, você pode voltar, você vai por outro caminho. Agora você vai. E acabou que eu tive que ir pela Zarã. E agora com o prejuízo, com o susto que você toma, obviamente, no momento de ser assaltado, mas fui pela Zarã. E aí depois eu falei assim, olha, eu realmente não quero mais ser tão Balaão, né? No sentido de massacrar a jumenta, porque realmente Deus estava falando comigo e eu estava teimando, né? Não obedeceu a voz do Espírito. Exatamente. Então eu percebo claramente quando você diz isso. E nós precisamos realmente ser sensíveis a isso. Muitas vezes nós temos uma inclinação, às vezes dentro do culto, de entregar uma palavra para alguém. Às vezes Deus fala para você, olha, transfere 5 euros para o seu irmão XPTO. Simples.
simples, você fala assim, não, essa coisa é minha cabeça. Poxa. 5 euros, o cara é rico, para que eu vou precisar fazer isso? E às vezes Deus quer comunicar alguma coisa com isso. Uma dica que eu queria dar nesse sentido é que o diabo nunca manda dar dinheiro a ninguém. Pois. Então, quando tiver assim, dá 5, dá 10, dá 50, sei lá, é Deus falando. Não, nem é coisa da sua cabeça também. Que você com certeza também, não quer dar dinheiro para ninguém. Então, essa dica é boa, sabe? Quando sentir essa direção. E uma coisa que também que eu queria te perguntar aqui, pelo menos que eu acho muito importante, é que esses momentos de intimidade e comunhão, eles abrem portas para descobrir quem somos, nosso chamado, nosso ministério, porque eu acho que existem 2 momentos na vida de alguém. O mundo diz que é no dia que nasce e no dia que descobre o porquê nasceu. Eu digo que é no dia que conhece a Cristo e o que Cristo te chamou para fazer seria o segundo momento. Então, foi através da oração que eu descobri o que eu devia fazer em Deus. E como foi contigo? Se o momento de oração e intimidade contribuiu para isso ou não? Com certeza. Na verdade, assim, conforme nós vamos... Quando nós somos bebês na fé, nós nos guiamos muito por profecias, profetas e coisas do tipo. O que acaba sendo um pouco natural, porque você está ainda naquela fase de confirmação, de querer entender o que é. Então, muitas vezes você fica com aquela expectativa de que alguém vai falar algo para você. Sim. E você vai se guiar naquilo, né? Mas conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos realmente desenvolvendo o nosso chamado com Deus, essa linha de comunicação fica cada vez mais fácil e mais direta. E os momentos de oração nos fortalecem muito quanto a isso, né? E a questão do chamado, acho que talvez é um dos pontos mais importantes no início da jornada, né? Quando nós aprendemos lá a fazer a oração de Efésios, né? Para que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos, para que a gente possa compreender, né? A nossa vocação, o nosso chamamento. E nós percebemos, e no meu caso foi justamente um momento, de oração. Eu estava orando e o Espírito Santo falou, olha, o seu chamado é tal, você tem que fazer isso. E ele me deu deslumbres de coisas que eu já tinha feito no passado e que conectavam diretamente com o meu chamado e coisas no futuro. E eu lembro que eu fiquei olhando assim e falei assim, meu Deus, que loucura. Como que eu vou chegar nisso? Sim. Olha a minha situação atual, ninguém me conhece. Eu tô aqui operando uma mesa de iluminação na igreja. Como que eu posso um dia ser ministro? Como que alguém um dia vai me indicar para ser licenciado? Como que alguém um dia vai me chamar para pregar? E o Espírito Santo falou assim, a única coisa que você tem que fazer é continuar guardando o seu coração e sendo fiel àquilo que eu estou te falando. O resto sou eu que proporciono. Sim. E eu lembro que quando ele falou isso em oração, eu guardei aquilo. E aí teve um outro dia, num momento de oração, num culto, que eu estava orando. Orando de novo. Orando novamente. Só ora direto, né? Tem que ser, tem que orar. É a linha de comunicação com Deus. Eu estava orando e novamente o Espírito Santo confirmou, olha, o seu chamado é tal. E aí eu falei assim, amém. E naquele dia foi o dia que realmente eu recebi. Eu falei assim, amém. Se o Senhor está dizendo, eu confio. Como que é? Se você diz, eu acredito, né? Aquela música. Sei não, canta aí. E aí, eu realmente falei assim, eu creio, esse é o meu chamado. E naquele instante que eu falei isso, deu tipo uns 30 segundos, veio um dos pastores da igreja que nós íamos lá em São Paulo. Então quer dizer que o Senhor falou contigo 2 vezes, só para depois vir uma confirmação. Exatamente. E só depois que eu realmente aceitei aquilo, falei assim, olha, realmente, eu entendi, Deus, esse é o seu comando. Sim. Aí sim, veio uma pessoa, um pastor, e ele foi e falou exatamente aquilo que Deus tinha revelado. Falou assim, olha, Deus está me mostrando que o seu chamado é XYZ, ele mostrou isso. Então, para nós, conforme nós vamos crescendo na nossa jornada cristã e conforme nós vamos amadurecendo, a profecia agora não nos guia, mas ela confirma aquilo que nós já recebemos primeiramente. Sim. Então, e obviamente isso é algo que você vai ter que desenvolver nos seus momentos de oração, nos seus momentos dedicados, porque é nesses momentos que Deus realmente vai transmitir verdades absolutas, coisas que Ele quer realmente, joias preciosas que Ele quer transmitir, às vezes verdades na palavra, às vezes Ele vai mandar você abrir um texto bíblico e você vai ter uma inspiração de entender aquele texto de uma forma que você não tinha percebido antes. Sim. E Deus usa, eu vejo Ele nos guiando muito nisso. Não é querendo entrar muito na tua vida pessoal, assim, mas tu era já cristão desde a adolescência ou não? Na verdade, assim, os meus pais, eles se converteram quando eu era praticamente bebê, sei lá, tinha uns 2 anos de idade. Sim. Então, desde quando eu me lembro, eu ia para a igreja. Não era crente. Ah. E durante a minha adolescência, a gente passou por inúmeras igrejas. Poderia listar aí, sei lá, umas 15. Mas na adolescência, tu orava? Mas aí, o que aconteceu?
Na adolescência, eu decidi que eu não queria nada e saltei fora. Tá. Então, eu não queria... Obviamente, tinha um temor por Deus, mas fui viver minha vida. E eu só, com 17 anos, que eu estava trabalhando numa empresa como um estagiário na época, e a minha chefe, ela era do Verbo da Vida. E ela comentou uma vez do Rema e não sei o que e tal, e eu já tinha ouvido falar do Kenneth Hagin, porque na época, quando eu era criança, meu pai leu alguns livros do irmão Hagin, e eu falei assim, que interessante, a igreja do Hagin, não sabia e tal. Não era bem igreja, mas era a mesma visão, né? Tá. E ela falou, olha, vai ter um acampamento da igreja. E por que eu sou um dos grandes adeptos de acampamento? É porque eu realmente tive um encontro com Deus, não um encontro com Deus, mas em acampamento. E aí ela falou assim, olha, vai ter um acampamento, tal, você não quer ir? E a princípio eu não queria ir, nada, tal, até que na última hora eu estava me sentindo super para baixo, mal pra caramba, estava fazendo um monte de coisa errada, e aí eu falei assim, não, eu quero ir para o acampamento. E aí eu lembro que eu fui para o acampamento. E no primeiro dia do acampamento eu cheguei lá, foi um acampamento que quem ministrou foi o Maneco e o Pirilo. E no primeiro dia de manhã eu cheguei, o Maneco só me abraçou, ele não falou nada. E eu chorava que nem uma criança recém-nascida. E eu lembro que na noite teve um culto, e que foi até o próprio Maneco que ministrou, e o que o Maneco estava ministrando era a minha vida. E aí, no final daquele culto, eu aceitei Jesus, e no mesmo momento que eu aceitei Jesus, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, na mesma hora. Sim. Aceitei Jesus e já fui batizado com o Espírito Santo. O que eu queria perguntar era o seguinte, aí, pronto, 17 anos mais ou menos, aí tu começou a ter já, vou entrar no meu quarto, vou orar, ou demorou um tempo? Pronto, eu acho que nesse sentido eu tive, não vou dizer muita sorte, mas acho que Deus realmente conseguiu me colocar num local certo. Que foi, quando eu fui para o acampamento, o que me chamou a atenção no primeiro dia? Que eu via as pessoas que tinham a mesma idade minha, que hoje inclusive são pastores, então o Vinícius mesmo é um amigão meu, é pastor da igreja de Campo Grande, o irmão dele, o Vitor, pastor na igreja de Três Lagoas, inclusive ministrou no último JPN. Então, eu lembro que eu vi eles tocando no louvor, depois teve um flow sobrenatural, das pessoas se movendo, entregando palavras de conhecimento e sabedoria. E eu, obviamente, como eu tinha um background, digamos assim, um conhecimento prévio, que eu sabia que aquelas coisas não aconteciam se você vivia numa vida errada, num ambiente errado. Se as pessoas, não quer dizer que os dons não operem, a unção ela pode funcionar mesmo quando a pessoa está vivendo a vida errada. Sim. Mas eu sei que aquele ambiente foi construído porque as pessoas realmente estavam vivendo uma vida em comunhão com Deus. E eu olhei e falei assim, cara, se essas pessoas têm a mesma idade do que eu, conseguem se manter santo, qual é o segredo? Porque eu não consigo. Quero também, no caso. E eu desejei, eu falei assim, eu quero saber qual é a chave. E eu lembro que a maioria deles já estavam fazendo rema, e eles já estavam tendo essas instruções de reservar esse tempo. Então, assim, óbvio, no começo ali, logo depois que eu aceitei a Jesus, eu não tinha essa vontade, a minha carne não deixava eu fazer essa oração. Mas com o passar do tempo e conforme eu fui aprendendo, eu comecei a testar. E uma das coisas que até a Ana Luísa fala bastante e eu gosto não acredita naquilo que a gente está falando, não acredita naquilo que eu estou dizendo. Prove, faça, teste. E como é que tem esses momentos. Tu entra lá e, sei lá, eu busquei esse tempo da juventude porque eu tinha uma pergunta específica. Tu sempre foi uma pessoa organizada ou meio bagunceira, assim, no teu quarto? Cara, eu costumo dizer que eu sou um... Não, a verdade. Eu sou um procrastinador nato. Eu sou um procrastinador nato. Certo. Então, assim, se eu puder deixar tudo para amanhã, então, esse ou sou eu. seja, ele tá falando de forma mais bonita que era uma zona. Assim, o meu quarto, obviamente, como eu dividi durante praticamente a vida inteira, eu dividi meu quarto com meu irmão. Meu irmão é extremamente organizado. Meu irmão é daqueles que dobra a camisa e coloca assim, da cor, no degradê específico. Eu não, cara. Tipo assim, pra mim era todas as roupas amassadas no quarto, jogava na minha parte, quando eu precisava usar, pegava uma roupa ou outra. Então, vamos lá, o protocolo. Tu entrava no teu quarto, aí fazia o quê? Tu gostava de botar uma música, tu gostava de, sei lá, ler a Bíblia antes, ou o quê? Ou já chegava e ia orar aí? Não, pronto. Normalmente, quando eu tava no começo, eu pegava, obviamente, procurava aquelas músicas mais worships, aquelas que a gente já tem vontade de chorar só de ouvir. Certo. E começava a orar com elas. Certo. Mas depois essas músicas começaram a não me irritar, mas tipo assim, me desconcentrar. Distraía. Porque quando eu vi, eu estava cantando na música. E eu estava adorando e não orando. Entendi. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei realmente a
colocar só um pad, ou só um fundo musical de uma nota. Tu conseguia orar na bagunça? Ou quando tu começava a orar, tu era incomodado para dar pelo menos um grau, assim, Pronto. Obviamente que, assim, quando eu ia orar, nesses momentos, eu nunca deixava aquela bagunça, porque, obviamente, eu já ia ter que sentar na cama, ia ter que ir no lugar, então isso obviamente, já forçava a arrumar. Mas é evidente que depois que você começa a ter uma vida de oração, você começa a ser um pouco mais organizado, né? Então, assim, eu comecei a ter mais zelo pelas minhas coisas, né? Claro, eu sou diferente do meu irmão, porque eu não chego nesse nível de organização máxima dele. Mas eu tento manter pelo menos o mínimo possível no local. Eu não gosto muito de. O que eu estou perguntando isso é porque eu percebo que na oração, nesses pontos de oração, eu era incomodado a organizar o meu quarto. E depois eu comecei a entender que a oração não organiza o meu quarto, ela organiza a minha vida. Então, aquilo era um reflexo do que estava acontecendo, porque coisas dentro de mim estavam sendo consertadas. Então, o meu exterior tinha que refletir o que estava acontecendo dentro de mim. E se eu tinha bons momentos constantes em oração, a minha vida começava a se organizar. É por isso que eu estava perguntando, para ver se batia. Isso conecta bastante, obviamente, que depois desses momentos de oração, eu percebia que em determinadas situações que antes não me incomodavam, e que eu chegava e meus amigos estavam falando, olha, fulana de tal, não sei o quê, aquilo começava a me incomodar. Eu falava, cara, vamos falar de outra coisa. Não, beleza, eu já volto. E não ficava ali. Entendi. E obviamente, que isso você começa a perceber depois. Mas, assim, quando eu estava envolvido naquele momento, eu não tinha. Mas depois, conforme foi crescendo esses momentos de oração, realmente isso começou a ser mais evidente e eu consegui controlar melhor a minha carne. Entendi. Porque, obviamente, a vontade natural é sempre você acompanhar o voto do relator. Mas quando você percebe realmente que o teu espírito e aquilo que você crê é diferente, e através da oração você se alimentou e você está com o seu tanque cheio, você então tem força para dizer, não, vou para outro canto, não quero isso. Eu vou abrir aí para o pessoal, para ver quem tem alguma pergunta. Vamos ver se eles estão acordados, né? Pode estar dormindo. Pergunta fácil não, tem que ser desafiador aqui, pá. Quem quiser fazer a pergunta aí. Cada um tinha umbigo, sim. Então, antes de vir essa pergunta, eu estou dizendo. Levantar a mão. Não, acho que foram embora. Estão dormindo. Vai lá, Juan, faz uma pergunta aí. Nenhuma? Ninguém? Daisy? Não, também não é obrigado, não. É só se tiver mesmo. Aí, ó, o vaso ali. Boa noite, a paz, Senhor. A paz, nobre. Glória. O Glécio falou uma coisa interessante que eu acho que seria curiosidade de todos, mas eu queria saber da sua parte também. Ele falou sobre macete. Quando ele disse na parte do macete, quando ele fazia... Peraí, deixa eu só me lembrar o que você disse mesmo, Glécio. Sobre o quê? Sobre... Você usava uma estratégia para orar. Sim, né? sim. Que você começava de uma forma, mas aí aquilo lhe pegava. Ou seja, o que eu quero perguntar? Quais são as estratégias que você usa para não se distrair com aquelas coisas que distraem você? Ou seja, eu particularmente tenho esse hábito de criar estratégias para me concentrar em alguma coisa, criar estratégias para focar em alguma coisa, e eu acho que, e com a palavra também não é diferente. Eu gosto de estar só, sem barulho, sem ninguém, e procurar um lugar onde eu possa ficar, entre aspas, escondido. Ou seja, eu gosto de um lugar que me aconchegue, que eu fique aconchegado, para que eu possa estudar a palavra, que eu possa meditar. Eu não gosto de nada perto de mim, ninguém. Tem que ter um canto específico. Eu queria saber de você, assim, qual é o macete que você usa para estudar a palavra? Ok. Pronto. Normalmente, para estudar a palavra, eu tento sempre... eu sempre vou para o escritório, onde eu tenho, até porque lá eu tenho várias versões de Bíblias. Acho que a última vez que o Lucas foi lá em casa, ele até se assustou e falou, rapaz, o cara tem umas 8 Bíblias aqui, porque realmente eu gosto de ver versões diferentes e trazer um contexto diferente, talvez de interpretação, e fazer esse estudo. Então, eu gosto normalmente de sentar no escritório, é um lugar mais confortável, é um lugar que eu consigo fechar a porta e fechar numa bolha, porque realmente quando a gente está estudando, a gente precisa dessa concentração. Mas para orar, eu já sou o contrário. Para orar, eu gosto de locais desconfortáveis. Não pode ter uma cama, não pode ter um sofá, nada. Eu tenho que ficar de pé. Porque se tiver hora que eu ver, eu estou sentado, eu já estou dormindo e qualquer coisa. Então, eu procuro, então, normalmente ficar orando andando, sempre até
chegar naquele momento que você rompe Sim. o limite da oração e aí você realmente começa a orar e aí flui. Quer participar lá? Desculpa, é porque agora eu lembrei o que você era tinha dito, né? exatamente. Quando o Guilherme falou sobre ele optar em ir de metro para o trabalho, e você disse, olha, fica aí uma estratégia. Ou seja, queira ou não, eu também já fiz isso algumas vezes não foi uma opção, mas eu consegui notar que quando eu estava viajando, era uma oportunidade muito boa para mim estudar, porque o tempo passava mais rápido. Era isso, só para não ficar aqui, tá ligado? Eu gostava de dar umas dicas também. Já concluiu as dicas? Força. O que eu gostava de fazer? Pelo menos quando eu era solteiro, eu tinha um quarto só para mim, né? Então, era mais fácil fechar a porta, botar uma música alta, porque aquilo ia me isolar do resto das coisas. Então, a primeira coisa que eu fazia era desconectar qualquer coisa no celular. Primeira coisa. Porque se eu estava ali, eu acho muito falta de respeito. Às vezes a gente está vivendo uma sociedade muito moderna, mas a gente está aqui conversando e o cara pegar o celular e começar a responder outra pessoa e tal, sem nem às vezes pedir licença. Então, eu gosto com o Senhor, eu tenho um tempo exclusivo. Aí eu gostava de colocar essa música, eu fazia igual a ele, colocava uma música de Hillsong, da Bethel Church, né? E só que daqui a pouco eu começava a aprender as letras e acompanhar. Mas aí eu descobri uns áudios, que era só o instrumental. Isso me ajudou muito, porque era uma coisa constante, e eu conseguia baixar as minhas emoções para orar. E o que eu comecei a perceber é que, se eu começasse lendo a palavra antes de orar, aquilo era muito benéfico. Porque quando eu colocava meus olhos na palavra, sabe, eu ia ter algo para meditar sobre. Porque qual é o principal problema da oração? A distração. Sua mente cansa de estar ali e começa a pensar em muitas outras coisas. Então, eu dava à minha mente logo um foco para colocar os olhos. Então, eu estava meditando sobre esse versículo. E outra coisa muito poderosa, orar a palavra. Se você não conhece a palavra, você não vai ter uma possibilidade tão boa de oração, porque você não te faltam palavras, começa a lançar as escrituras. A tua palavra diz isso sobre mim. E essas são as orações que eu acho mais incríveis. Quando nós oramos e declaramos a palavra, nunca falta. Então, eu não tenho muita percepção da oração. Abra os Salmos, começa a fazer como Davi. Davi estava na montanha, ele diz, eu ergo os meus olhos para os montes. Ele via uma torre, Senhor, tu é minha torre forte. Ele olhava as ovelhas e ele dizia, Senhor, você é o bom pastor. Então, ele começava a extrair de tudo que ele tinha, onde ele estava, a palavra, a presença do Senhor. Então, começa a olhar para a palavra e você vai ter e prolongar o seu momento de oração e é muito benéfico. Tem mais pergunta aí, Lucas? Eu. Jéssica. Sim. Então, porque no caso da nossa vida... Esse então é do Rio de Janeiro, né? Esse negócio então. Nossa vida é muito corrida hoje em dia, né? E vocês falaram, esclareceu muito para mim a questão do devocional, que às vezes eu tenho algumas dúvidas, mas, no caso, a minha dúvida que ficou, e que às vezes eu fico pensando se pode ou não e tal, é porque eu gosto de ler livros, mas eu não tenho, às vezes, o tempo para ler a Bíblia, ler o livro, orar, todos os dias, assim, nessa rotina, antes de fazer qualquer coisa. E aí eu queria saber se eu posso... um livro, por exemplo, do Reagan, né? Do irmão Reagan, que, no caso, sempre tem vários versículos da palavra, se eu posso também, dessa forma, fazer o meu devocional. Leitura do livro, sabendo que tem versículos ali. Essa é uma boa pergunta, porque, assim, os livros realmente são uma bênção para nós. Sim. E nós aprendemos muito, mas o livro nunca vai substituir a palavra de Deus. Exato. Então, assim, eu entendo que talvez quando nós estamos no início da nossa caminhada, a gente se basear num livro, ou até mesmo comprar, existem vários devocionais, né, que você consegue ler um capítulo por dia e você se baseia nisso.
isso é benéfico, obviamente, porque se você não fazia nada Sim. e você já faz alguma coisa, já é muito bom. Mas o ideal é que nós tenhamos um tempo específico para a leitura dos livros, mas que nós também tenhamos um tempo de dedicação à palavra de Deus. Porque o livro, como eu disse, é uma bênção, mas muitas vezes o livro ele traz uma opinião do autor. Ele traz, às vezes, um contexto específico para um determinado local, ele traz um exemplo da vida dele. E como o Glefson disse muito bem, essas experiências que nós temos, muitas vezes fortalecem a mensagem que nós queremos passar, mas ela não pode ser considerada uma doutrina. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque, às vezes, quando nós focamos muito só nos livros, pode ser que em algum momento da sua vida você vai querer ter um resultado que talvez para ti não é um resultado possível de se alcançar. Não porque seja algo que Deus não quer lhe dar, mas é que aquilo foi específico para uma pessoa, para um determinado momento. Por isso que quando nós nos expomos à palavra, o que eu quero dizer, imagina, você está orando para que neve, mas você mora no Rio de Janeiro. Tipo, isso não vai acontecer. Eu entendo que talvez você tenha fé nisso e se realmente houver um propósito de Deus para que isso aconteça, amém. Mas às vezes a pessoa orou e fez isso em determinado local porque existia uma unção específica, existia um propósito específico para aquele tempo. Então, o livro a gente tem que tomar cuidado para não se tornar a nossa principal base, porque senão muitas vezes nós vamos, num momento de confronto, falar algo de um livro. Vai trazer um pensamento, às vezes uma ideia, e a ideia e o pensamento não vai te salvar no dia mal. O que te salva no dia mal é a palavra de Deus, é as verdades que falam. Claro, ali o irmão Reagan, o irmão Tony Cook e diversos outros autores transmitem muitas verdades. E nós aprendemos com isso, mas isso nunca pode substituir o nosso tempo com Deus. No início, ok, não vejo como um problema, mas nós precisamos começar a ter uma maturidade de começar, olha, ok, então 2 dias por semana eu leio o livro, 3 dias da semana eu leio a Bíblia. Sim. E aí você vai dando um equilíbrio nisso para que você realmente possa se desenvolver e receber. Era a dica prática que eu ia te dar, era isso. Olha, organizar a tua semana da seguinte forma, olha, esse dia eu vou ler a Bíblia mesmo e orar. Depois eu vou ler um livro e orar. Ou nesse dia eu vou só orar. Nesse dia eu vou só louvar. Eu quero botar um louvor e ir equilibrando. Do mesmo jeito que a gente tem uma dieta equilibrada, às vezes a gente quer comer coisas diferentes no dia a dia. Do mesmo jeito é com a palavra. Nem mesmo a Bíblia, a gente não precisa ler sequencial de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos equilibrar a leitura, tem bons planos. E sobre esse negócio de organizar a vida de oração, uma indicação que eu te dava, bem divertida até, assistir um filme chamado Quarto de Guerra. Não sei se você já assistiu esse filme, mas é um filme sobre uma senhora que ora bastante e ela tinha um lugar que ela chamava esse quarto de guerra e ela pregava vários motivos de oração e é bem interessante. Se você quiser depois assistir e se inspirar, fica a dica aí para você. E um ponto até que você tocou que é importante, que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei o que ler na Bíblia. Né? E aí talvez o livro ajuda muito, porque você pode pegar, por exemplo, um conteúdo específico do livro que você gostou, ver o versículo que ele te deu como base, e aí ler então o capítulo inteiro, depois ler o livro inteiro, e até mesmo tem vários roteiros que você consegue aconselhar. Obviamente, se você está começando na sua jornada, acabou de aceitar Jesus, ainda é muito novo, meu conselho é, leia o Novo Testamento. Qualquer coisa que você abrir lá já vai ser muito bom do que você abrir um Levítico ou qualquer texto lá. Eu ajudei uma jovem da igreja, ela ler a Bíblia. Eu ofereci a proposta a todo mundo. Eu disse, eu vou ajudar vocês a ler a Bíblia, e não é tipo do começo ao fim. Ela me perguntava qual era o livro que era para ela ler agora, e eu ia indicando, mesclando. Quando ela terminava, ela me avisava, terminei. Aí eu indicava o próximo. Só ela conseguiu, e é a única que ficou me perguntando, e eu dizendo, olha, o próximo para ir encaixando. E ela conseguiu terminar porque não ficou enfadonho. Muitas vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, chega na genealogia, e fulano foi filho de Cicrano, e não sei o que, e você diz, não aguento isso não. Pega crônicas, que são relatos históricos. Pega Crônicas e Reis, por exemplo, que são livros sequenciais que falam as mesmas histórias, mano. Só com uma perspectiva um pouco diferente. Então, vale a pena equilibrar, entende? Então, a próxima aí é Lucas, é? Vá, dá-lhe. A minha pergunta, a minha dúvida é na questão do Espírito Santo.
como o senhor pratica a sua comunhão com o Espírito Santo no seu dia a dia? O Senhor é O Senhor está Guilherme, no né? céu, né? O Senhor é Guilherme, né, no caso. Como é que o senhor pratica o seu dia a dia com o Espírito Santo e sua intimidade com ele? Olha, eu acredito que, no meu caso, eu nem trato como algo de praticar. Para mim já é algo tão natural ter um relacionamento que, para mim, basicamente eu converso com ele todos os dias como se fosse um amigo. Eu converso a qualquer momento, toda hora. Sim. Então, quando eu estou andando na rua e estou com dúvida onde eu quero comer, ou então se eu quero comprar alguma coisa e não sei, ou se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero trocar de emprego, se eu quero promover alguém, se eu quero demitir alguém, tudo isso eu pergunto e espero sempre uma direção, porque uma das coisas que eu sempre falo nas minhas orações eu falo assim, olha, eu não consigo ver o futuro, eu não consigo saber se a pessoa está me mentindo ou não, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode me ajudar nisso, o Senhor pode me mostrar o que eu tenho que fazer, e Ele sempre mostra. Sim. O senhor, você falou que você Tá bom, menino. Não, pô, tá. Respeito, né? Tá. Reverência aí, ó. Vossa reverência. O senhor. Você falou que ele é bem direto, escuta mesmo a voz, mas algumas pessoas, eu vou dar eu como exemplo, eu não consigo escutar essa voz. Existe algum padrão para sentir quando é realmente uma direção? Quando ele fala, ó, eu vou por onde? Aí você sente, essa pessoa geralmente vai sentir, vai escutar, cada um tem seu tipo, mas qual um padrão assim que o senhor acha que tem? Pronto. Eu não gosto muito de colocar um padrão, ou talvez de tentar moldar o Espírito Santo numa caixa, dizer, olha, ele age assim ou assado. Na verdade, é assim, ele age com todos, cada um de uma forma específica. O que eu quero dizer? O Espírito Santo fala com você todos os momentos, como fala comigo, como fala com o Glepson, como fala com o pastor, como falava com Paulo e como falava com Jesus. E um exemplo muito clássico que nós fazemos isso por exemplo, nesse momento, a rádio comercial, por exemplo, está falando alguma coisa. Sim. E o fato de eu não estar com o rádio aqui sintonizado não quer dizer que eles não estão comunicando. Eles estão transmitindo uma mensagem, estão transmitindo algo. Agora, é o meu e o seu papel sintonizarmos a frequência para que então eu possa receber as direções ou eu possa ouvir aquele conteúdo que eu quero. Então, assim, da mesma forma o Espírito Santo age, ele está falando com você todos os momentos. Talvez no seu dia a dia, por N motivos, talvez as turbulências da pressão, talvez o fato de você ainda não ter entendido que essa voz é a voz dele, pode talvez estar te confundindo ou você achando que ele não está falando com você, mas ele fala e continua falando todos os momentos. A minha sugestão seguindo o exemplo do Glepson, é reservar um momento de oração, começar a se abrir e falar com ele, e depois que você orar, cansou, fica lá quietinho, 1 hora, meia hora, 15 minutos, esperando, que ele vai falar com você. E é assim que ele fez comigo, e aí o que acontece? A partir do momento que você começa a ouvir essa voz de dando instruções, e você começa a andar e fazer aquilo que ele está falando para você fazer, e você vê que as coisas estão funcionando e que estão acontecendo, isso vai fortalecendo o seu elo de comunicação e você começa a perceber, olha, realmente esse é o Espírito Santo. Então, da mesma forma, por exemplo, às vezes, o Espírito Santo, eu estou orando por alguém e ele me traz alguma palavra, às vezes, e eu falo para a pessoa, e eu falo hoje porque eu tenho consciência de que ele que está falando. Mas no começo, eu às vezes recebia isso e falava, não vou falar isso não, porque Deus me livre, depois não acontece isso na vida da pessoa. Exato. E eu que estou mentiroso. E aí eu percebi que, na verdade, não, que a gente precisa se desenvolver. E aí, quando você comunica algo e depois aquilo acontece exatamente como ele falou, a sua vida anda. E o Espírito Santo ele pode comunicar com você em várias coisas. Ele comunica comigo também muito em sonhos. Então, eu às vezes tenho muitos sonhos específicos. E aí, quando eu acordo, chega uma notícia dizendo exatamente como foi o sonho. Então, assim, ele pode usar inúmeras formas de comunicar com você, entende? Sim. A Bíblia, ela nos convida para experimentarmos as coisas. Paulo, quando estava ensinando na igreja de Coríntios, ele estava dizendo, olha, eu não quero que vocês parem com os dons, mas eu quero que quando vocês estiverem praticando os dons espirituais, falem um espera,
depois fala o outro, se não tiver interpretação, todo mundo se cala e vai para suas casas. Para não haver perturbação ou bagunça, mas, ou seja, Paulo estava incentivando que a igreja praticasse o experimentar os dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, profecia, interpretação de línguas. Então, Paulo estava querendo incentivar mesmo as pessoas a aprenderem sobre isso. E essa questão de reconhecer a voz do Espírito, ela vem com intimidade. Quando você começa a se relacionar com alguém, não é tão fácil no começo você perceber a voz da pessoa que você nunca conhecia em qualquer momento. Mas depois, quando você entende o tom de voz, a frequência da voz da pessoa, essa pessoa pode gritar lá de cima, gritando, falando baixo, sussurrando, você entende todas as frequências e tom de voz de alguém. Então, do mesmo jeito vai ser na tua vida. Quando tu começar a praticar e ter experiências com o Senhor, depois é incontestável, você vai ter certeza que é o Espírito Santo falando com você. E a palavra também nos ensina que nós somos guiados em paz e alegria, sabe? Então, essa voz vem unida com esses dois sentimentos para me trazer paz, sabe? Mesmo que seja uma coisa ruim que vai acontecer, mas ei, fica tranquilo que eu estou contigo. É para te tranquilizar, é para te trazer alegria naquele momento. E o Espírito Santo também, ele vem muito para em pontos de decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, não coisas banais, às vezes, né, nós somos livres para tomar nossas decisões simples, mas em pontos de decisões importantes, o Espírito Santo sempre vai estar nos comunicando algo. E outra coisa que ele faz muito também é ele nos ensina coisas que não conseguiríamos aprender de outra forma, a não ser com a explicação e o ensinamento dele sobre nossas vidas. E por isso que é importante nós gerarmos esse ambiente, gerarmos essa intimidade para reconhecer essa frequência que o Guilherme está falando, que sempre o Senhor está falando. Basta agora que nós demos atenção. E essa frequência tanto pode sintonizar melhor, quanto também pode sair da frequência. Por isso que é importante nós estarmos atentos. Diga, Lucas, o outro agora. Boa noite aos senhores. Boa noite. O Guilherme falou algo que eu achei interessante, o pastor Guilherme, que ele falou sobre os amigos que ele tinha, que hoje está no ministério. E eu queria assim que falasse um bocadinho mais. Sei que esse podcast aí número 1 sobre intimidade tá palavras-chave aí específicas. Mas eu queria ouvir mais um bocado sobre tipo a importância de estar cercado de pessoas assim que pensam da mesma forma. Acho que eu não sei quem foi que ministrou aqui, mas falou da passagem que tinha Jesus estava numa casa e tinha um aleijado e os amigos do cara fizeram um buraco no teto para o cara passar para ser curado. Mas eu queria ouvir um bocado mais do tipo, você saber as pessoas que estão do seu lado, porque não adianta você estar querendo almejar você crescer em Deus e tudo mais, mas aquele meio que você está buscando é totalmente contrário daquilo que resultado que você quer ter. E aí eu achei muito interessante que quando era mais novo foi no acampamento, encontrou uns amigos que hoje está no ministério, né? Isso é muito interessante. Mas, obrigado aos senhores. Que isso. Bom, primeiramente, acho que isso seria até um tópico que a gente poderia abordar em algum outro podcast, porque realmente é um assunto bem, bem complexo, muito interessante. Mas tentando sintetizar aqui, só para não ficar sem uma resposta. A Bíblia é muito clara em relação quando ela fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E eu até estico isso um pouco, faço uma conjugação que eu falo que as más companhias corrompem as boas pessoas. Então, assim, existem até vários ditos populares que falam, diga com quem tu andas que eu te direi quem és, e inúmeras coisas que o mundo já percebe isso. É impossível, por exemplo, uma pessoa que anda com ladrões não ser chamada de ladrão. Uma pessoa que anda com ricos não ser chamado de rico. Por quê? Porque normalmente gera-se uma associação a isso. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, nós temos que ter muito cuidado com as associações que nós fazemos. É claro que nós também temos que ser equilibrados para não sermos aquela pessoa bitolada de que você não pode ter um amigo que não é crente. E se você não tiver um amigo que não é... Se você não puder ter um amigo não crente, como que esse não crente vai ter acesso à palavra, né? Então, nós temos que, obviamente, ter cuidado de não sermos levados por eles a fazer coisas que nós não cremos, mas nós podemos ter uma boa relação com eles, né? Então, nós podemos, sim, ter amigos que não são crentes, sei que não foi essa a pergunta, mas eu gosto sempre de reforçar isso. O fato de eu ter um amigo não crente não quer dizer que eu tenha que frequentar os mesmos locais que ele.
Não quer dizer que eu tenha que consumir as mesmas coisas que ele consome. Não quer dizer que eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele faz. Porque eu já sou transformado, eu já tenho minha mente renovada, mas eu posso manter a amizade. Mas quando nós temos a oportunidade de estarmos próximos de pessoas que pensam como nós, que creem nas mesmas coisas que nós, isso fortalece, isso nos dá força. Porque o dia que a notícia ou o dia que o dia mal chegar, são essas pessoas que vão pegar junto com você em oração e vão dizer, olha, não, vamos crer, porque realmente isso vai ser transformado, isso vai ser mudado, porque eles creem igual e eles sabem que eles passaram por situações parecidas. Então, obviamente, hoje, esses meus amigos são pessoas já influentes no ministério, mas eles começaram como nós, como talvez hoje muitos aqui estão começando, muitos aqui talvez tenham o desejo de um dia ser um pastor, ser um ministro, um evangelista, estar pregando o evangelho, ou ser uma pessoa conhecida, mas isso é aos poucos. Mas assim, as escolhas de quem você vai andar, isso pode ditar muito sobre o seu futuro, e nós temos que ser muito criteriosos com isso. E nós precisamos saber realmente escolher as pessoas que nós vamos andar. Propriamente Jesus, ele andava com 70, depois tinha os mais próximos que eram 12, depois tinha os mais próximos que eram 3, mas só um, que ele se auto-intitulou, Jesus não fala isso claramente, mas só um era o melhor amigo de Jesus, digamos assim. Então, da mesma forma, nós precisamos ser criteriosos, nós podemos ser amigos de todos, mas tem um ciclo de amizade, que esse ciclo de amizade tem que ser pessoas que professem as mesmas coisas, que acreditem nas mesmas coisas e que estejam alinhados no mesmo pensamento. Sim, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, que as melhores palavras que eu já recebi na minha vida, que mais me ajudaram, não foi através de um púlpito, foi através de um amigo. E no momento de conversa que nós recebemos essa instrução de um amigo, uma coisa próxima, e mudou minha vida, assim como momentos de oração. Às vezes a gente não precisa estar só para orar. Chama um, chama dois, chama três, vamos lá, vamos orar, e um instiga o outro, sabe? Momentos que a gente está meio mais cadenciado, vem um e levanta, um está mais energizado, outro está mais afogueado. Quando junta os três, consegue entrosar e um incentiva o outro. Então, é muito importante essa unidade que o Senhor nos convida, né, para termos. Só uma questão do que você falou aí, que Jesus andava com os 12, né? Mas como dizia minha mãe no passado, esses 12 não eram muito fluxo e cheiro que Jesus escolheu para andar com eles. O que é que você fala sobre isso? Pronto. No caso, uma das coisas que a gente precisa, é muito boa a questão, porque, na verdade, assim, algumas dessas pessoas que Jesus andava eram pessoas que, para a sociedade, não eram pessoas, talvez, muito interessantes. Eram pessoas, talvez, desacreditadas. Mas o que vale a pena ver é que Jesus, ele já via o resultado de onde essas pessoas estariam. E entenda que Jesus nunca passou a mão na cabeça dessas pessoas. O que eu quero dizer? Chegou um momento onde Pedro fala, olha, tu és o filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que revelaste. Jesus fala, mas o próprio Deus. E logo a seguir, você vai ver que Pedro fala para ele o que? Olha, vamos ficar aqui no monte, não vamos seguir mais a oração, ou seja, não cumpra o seu propósito, vamos ficar junto aqui. Jesus fala o quê? Aparta de mim, Satanás. Então, assim, ele conseguia reconhecer as pessoas, mas ele sabia muito bem o que era que ele estava fazendo. O que eu quero dizer? Ele estava desenvolvendo essas pessoas, ele estava treinando ela, estava ensinando essas pessoas, porque ele era uma pessoa madura para transmitir esse conhecimento. Sim. E eu vejo realmente que Jesus teve um excelente resultado, porque dos 12, ele só perdeu um, que era já o que iria o trair. De resto, todos os outros cumpriram o propósito de Deus. E eram pessoas que, para a sociedade, eram, talvez, cobradores de impostos, eram pessoas que eram mal vistos. Então, até mesmo durante a sua caminhada, muitas vezes Jesus foi criticado porque ele andava com pessoas que não eram a nata da sociedade, não eram os fariseus, os saduceus da época, e por conta disso ele era criticado. Mas Jesus estava andando com essas pessoas porque ele realmente queria que elas tivessem uma vida transformadas, para que elas pudessem chegar no propósito daquilo que ele já tinha visto, que Deus tinha preparado para aquelas pessoas. É claro que aquelas pessoas tinham o poder de escolha, elas poderiam falar, olha, não quero seguir Jesus. Como eu gosto de imaginar que foi a situação daquele jovem rico. Quando Jesus fala com ele, se o jovem rico tivesse deixado tudo para trás, talvez hoje nós estávamos falando sobre 13 discípulos de Jesus, e não 12. Mas ele optou, então, ficar com a riqueza. Foi uma escolha pessoal dele.
Mas os outros 12 que andaram com Jesus, Jesus sempre teve com eles. Mas entenda que Jesus não absorveu a prática daquilo que eles faziam. Não trouxe aquilo que eles faziam de errado, mas transmitia aquilo que era certo para eles. E quando precisava corrigir, corrigia. Né? Ou seja, até mesmo quando eles voltam todos felizes porque os demônios se sujeitaram, ele fala assim, vocês tinham que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês estão salvos, mais do que isso. Né? Então, assim, Jesus sempre estava dando uma baliza. E é isso que eu quero dizer. O fato de muitas vezes nós andarmos com alguém, nós temos que tomar cuidado de, será que nós estamos sendo Jesus para essas pessoas? O que eu quero dizer? Eu posso andar com pessoas que talvez são criticadas na sociedade, talvez pessoas que o mundo está fechando as portas para elas, mas eu tenho que ser Jesus para elas. Em que sentido? Olha, eu estou andando com você porque eu acredito no potencial que você tem. Eu sei onde que Jesus quer te levar, o que ele tem para você, mas não deixar ser contaminado pelo ambiente. Né? Então, assim, muitas vezes nós vemos pessoas que começam muito bem e, de repente, a hora que você vê, a pessoa se perdeu junto e já é mais um daquilo. E não é isso que a Bíblia nos traz. Sim, a gente está falando aqui também, isso é muito importante no momento de falar sobre amizades e ciclos. A gente tem que falar sobre capacidade de influência, quando nós falamos de amizade. Ok, Jesus andava com discípulos muito difíceis, cada um com a personalidade mais difícil do que a outra, mas os discípulos só queriam andar com Jesus. Entende? Então, a gente tem que perceber onde estamos. Qual é o nosso nível de crescimento? Jesus, é muito complicado usar Jesus nesse sentido, como se Jesus andava com todo mundo, e eu preciso ser o modelo de Jesus, e também eu vou andar com todo mundo. Jesus andava com todo mundo mesmo, ao ponto de ser chamado de bebarrão, de ser chamado de comilão, porque ele era uma pessoa social. Mas na hora de orar, Pedro, Tiago e João, vem. Eu quero ter um momento de crescimento espiritual, eu preciso do apoio de vocês três. É sobre isso que nós estamos falando. No momento que é necessário crescer espiritualmente, com quem eu vou compartilhar essas coisas? Sabe? E pronto. Jesus influenciava essas pessoas de modo brilhante, até por causa da capacidade de Cristo. Ele era o próprio Deus. Mas quando nós estamos falando dos discípulos, Pedro chega a dizer, para quem eu irei? Ou seja, que a outra amizade eu procuraria se não fosse a tua? Então, se eu não consigo influenciar aquelas pessoas ao ponto de elas começarem a ver Jesus em mim, eu preciso saber poldar e saber quanto tempo eu vou passar, o que vou compartilhar com essas pessoas, até onde eu vou deixar a opinião delas entrar, sabe? E nesse caso, nós valorizamos a opinião dos nossos irmãos, a vida em comunhão com a igreja, a liderança que nós temos, o pastoreio que nós temos, porque aqui nós sabemos que é um lugar seguro. E depois que você estiver fortalecido no Senhor, eu tenho certeza disso, que você vai conseguir influenciar pessoas por onde quer que você vá. E tá na hora de encerrar, já ia interromper aqui a gente. Só queria dar a oportunidade aqui a Guilherme falar aqui as últimas palavras, fazendo uma síntese do assunto de hoje, e depois a gente vai para casa. Amém. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acredito que realmente espero ter contribuído com alguma coisa. Bom demais. E acredito que é uma boa iniciativa. A gente pode, talvez, pensar em trazer alguns outros tópicos para a mesa e trazer, talvez, até mais pessoas para que a gente possa ter uma discussão mais genérica de alguns tópicos. Acho que isso é bem interessante. E queria reforçar, novamente, a gratidão ao nosso coração por vocês estarem começando agora novamente a liderança aí dos jovens. Sim. Sei que haverá uma graça e um favor de Deus para esse novo tempo. E naquilo que nós pudermos ajudar, conte conosco. Amém. Estamos aqui para isso. Então, queria agradecer ao Guilherme que se disponibilizou para estar aqui conosco nesse primeiro momento. E eu creio que a gente vai... depois eu vou ter o feedback de vocês e acredito que a gente vai poder ter outros momentos como esse. Tá bom? Queria agradecer a presença de vocês.